Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Leges. Eu sou Graciele Rossetti. E eu sou a Emily Cristina. Hoje é com muita alegria que a gente está recebendo um convidado muito especial. Há alguns dias que a gente está tentando realizar essa gravação e com muita alegria, hoje deu tudo certo, né, Grazi? E a gente está recebendo aqui o doutor Marcos Vinícius, advogado de Sinop, conhecido como doutor Marcos Vinícius Criminalista. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo ao Pod Leges, é uma honra recebê-lo aqui essa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Emily. Boa noite, Graciele. Boa noite, Sociedade Matupá. É com grande prazer, grande honra que eu também recebo esse convite. E venho hoje, para esse bate-papo. Estamos à disposição das perguntas. Joia. Doutor, conta um pouco para nós, então, para as pessoas que não conhecem, né, o doutor. Quem é o doutor Marcos Vinícius? Vamos lá. O doutor Marcos Vinícius, desde antes de ser doutor, sempre foi muito polêmico. Só um pouquinho. Digamos que já era, né? Era menos aí agora, né? Com uma proporção um pouco maior. Eu nasci em Cuiabá, vim de uma família humilde, não de classe alta. Entre dificuldades e alegrias, a maior dificuldade que eu passei na minha vida foi quando eu perdi minha mãe, com 14 anos, e logo em seguida eu vim morar em Sinop. Morando em Sinop, finalizei meus estudos, iniciei a faculdade de Direito, concluí ainda em Sinop a faculdade de Direito, e a partir daí iniciei a advocacia. E graças a Deus, com essa profissão, eu consegui agora ser conhecido um pouco além do nosso estado, apenas do nosso estado do Mato Grosso. Conhecido nacionalmente, doutor Marcos. Então, doutor, o senhor passou na OAB de primeira, como que foi isso? Essa história aí, o dono da faculdade vai matar. Mas vamos lá. Eu saí da faculdade de Direito e eu acertei 18 questões só da OAB. E aí, eu abri mão. Falei, eu vou fazer outra coisa da vida. Não é pra mim isso. Tá vendo, gente? Todos meros mortais aí não é fácil. Eu era vendedor de website na época. E eu continuei na profissão de vendedor de website. Enfim. E aí, trocou o governo, acabou iniciando uma crise à época. E eu sabia que eu ia ter o meu chefe, meu patrão, me chamou para uma reunião e informou que teria o desligamento de alguns funcionários e eu estava entre eles. Ou seja, eu teria um mês ali de aviso prévio, mais 3 meses de seguro-desemprego para eu poder me virar. E aí eu fiz um cursinho, na época o cursinho da LFG. E nesse cursinho, por 3 meses apenas de cursinho, eu passei de primeira. Na OAB, na primeira fase e na segunda fase de primeira. Ou seja, no geral, eu passei na segunda tentativa. Prova. Mas, de fato, quando eu estudei de verdade, quando eu tive um ensino que realmente possuía a qualidade adequada, aí foi passar de primeira. Além do ensino de qualidade, eu acho que também o doutor colocou na cabeça assim, eu não tenho muita outra opção, né? Já tava ali cumprindo o seguro-desemprego, né? E uma curiosidade interessante também é que esse cursinho que eu fiz na época, ele era um cursinho de 6 meses. Eu fiz 3 meses, aí eu tentei fazer a prova e já consegui passar as 2 fases de cara. Então, legal. Eu considero ali que foi a primeira tentativa de fato tentar pra estudar, valer mesmo. Pra valer. A outra tentativa que eu fiz quando eu estava no 10º semestre, realmente foi algo que na época me decepcionou muito, eu me decepcionei e eu não pensava que iria até alcançar o que eu alcancei hoje justamente dentro do direito. E o doutor fez a prova na área criminal mesmo? Não, outra curiosidade bacana. Eu fiz na área trabalhista e eu iria advogar na área trabalhista. Sim. O que me levou para a área criminal? Assim que eu tirei a minha OAB, assim que eu recebi a carteirinha, na verdade o certificado, a certidãozinha, eu estava chegando na minha residência e eu fui assaltado. 2 elementos armados colocaram a arma na minha cabeça, na cabeça da minha namorada à época, e levaram o meu veículo.
Sim. E isso me fez almejar a área criminal. Pois ali eu estava, né, com aquela sede de buscar quem fez aquilo, justiça, enfim. E a partir dali eu comecei a abraçar a área penal. E esses elementos, de fato, eles foram encontrados, foram julgados. E aí existe uma outra curiosidade. Parece mentira, mas vocês vão rir e eu tenho como comprovar. Não é mentira, não vem com Naldo, não vem falar que é Naldo Bene, Pablo Marçal. Um desses elementos que me assaltou, 6 anos depois, ele me contratou, me procurou para fazer a defesa em um processo que ele estava preso novamente. Olha só, meu cliente. Não tivemos ele como cliente, mas aí nós fizemos só uma fase do processo e não finalizamos, né, não chegamos a atuar para ele a ação penal inteira. Sem ressentimentos, então, doutor? Não, porque já que ele levou um bem meu, ali estava na hora de eu também levar um pouco de dinheiro, né? Não, tá certo. Vamos tomar lá da cá, né? Só que o jeito que eu fiz foi de uma maneira legal. É verdade. Bacana, e quando o doutor começou na advocacia, quando o doutor começou, findou, né, no caso, o curso de Direito, a advocacia foi sempre algo que o doutor quis ou, como qualquer outro bacharel, o doutor queria concurso público, né, ou queria seguir alguma outra carreira? Nada, falta de opção, na verdade. Quando eu iniciei a faculdade de Direito, só tinha isso, a matemática para fazer na minha cidade. Então, eu falei, pô, negócio de conta, eu vou para o Direito. E aí, quando nós terminamos ali a faculdade, né, acho que todo acadêmico de Direito ele tem aquela imaginação, né, do mundo, de glória, que vai ser tranquilo, concurso público. Né? Ah, não é assim? É bem longe disso. É que nós formamos agora. A gente pensou que era formar e ficar rico, não é? Que droga. Então, vou alegrar o mundo de vocês. A classe é bem unida. Gente, eu tô Bom, chateada. olha só, perfeição. Já é meio caminho andado. Classe unida, vamos lá. Mas eu nunca quis. Promotoria eu nunca quis seguir porque eu sempre preferi ficar do lado da lei, né? Então, a advocacia para mim eu acho que era algo que chamava mais minha atenção. E questão de magistratura é bacana, mas sabemos, né? É um concurso muito concorrido, enfim, quem acaba de sair ali da faculdade, a não ser que tenha um aporte muito grande para apenas estudar, é difícil a pessoa trabalhar ali e tirar um tempo para estudar e passar num concurso tão concorrido quanto esse. Sim. Então, é isso. Acabou vindo a advocacia e dentro da advocacia eu aprendi a fazer o que eu amo, né? Dentro da área penal, perdão. E até mesmo uma frase que eu trago. Eu entrei na área penal em razão do assalto que eu sofri. E aquele detalhe, Deus nunca fecha uma janela, sempre 3 portas. Sim. Aí cabe a cada um, né, saber como seguir aquele caminho, agradecer, ajoelhar, pedir a Deus que abençoe, seguir aquele caminho e no final acaba dando certo. E seguindo essa área penal, o doutor se inspirou em alguém? O doutor tem alguém assim como referência na área penal? Um advogado que acho que é referência em todo mundo. Vocês são acadêmicos de Direito, né? Agora não, né? Formadas, bacharéis. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Uma parte do inferno a gente já passou. Perdão, gente. Bem-vindo aonde você vai estar de verdade agora. Agora que o jogo começa. Agora que é o problema. Mas eu vou falar, vocês como bacharéis vão saber que não existe ícone maior na advocacia do que um homem, Nelson Williams. Né? Todo advogado almeja um dia, né, chegar ao patamar de Nelson Williams. Então, desde a época de faculdade, né, ele é o super-homem, né, dos acadêmicos. Não espero nem chegar perto do que ele é, porque eu vejo até como impossível. Porém, não tem outra figura, né, a se inspirar melhor do que ele. Bacana. O doutor conhece ele pessoalmente? Tive essa honra, tive essa alegria a partir de um momento de dificuldade, quando eu fui suspenso pela ordem em razão das publicações que alegaram ser ostentação. Eu viajei até São Paulo e pude ter a alegria de conhecê-lo pessoalmente. Inclusive, nesse período eu escrevi meu livro e ele também me deu a graça, a honra de divulgar o meu livro, inclusive. Outra questão, assim, é que quando nós começamos na advocacia, né, todo advogado, todo empresário, acredito que seja dessa forma, tem algumas dificuldades ali na estruturação, né,
até do seu escritório mesmo, de que software vai usar, isso e aquilo. O doutor enfrentou essas dificuldades nessa estruturação de pessoal, de departamentalização, essa questão de estrutura da empresa em si? Olha, quando eu passei por essa dificuldade, que daí eu fui, né, acabei entrando na área penal, eu tive o apoio de um colega, um grande advogado aqui da cidade vizinha de vocês, Dr. Rui Barbosa. O Dr. Rui, ele me abraçou também à época, ele me indicou um local a qual eu aluguei uma sala, e ele me deu esse apoio inicial que, né, a partir dali eu fui me estruturando. Porém, qual que é a questão ali? O que o advogado precisa para iniciar o trabalho? Só de uma mesa, 3 cadeiras, perdão, e um computador. Então, essa parte estrutural não é tão difícil, né? Você aluga uma sala, enfim, né, procura colegas que também estão iniciando na advocacia e mãos à obra. Eu ainda tive a sorte de encontrar pela minha frente, de ter o Dr. Rui, que me deu esse aporte inicial e me indicou um local muito bom através de um colega que atuava junto com ele, e através dali eu fui conseguindo meus primeiros clientes e, com bom serviço, esses primeiros clientes foram me trazendo outros automaticamente. Isso tudo já direto, inicialmente em Sinop? Em Sinop, tudo em Sinop. Meu escritório, na verdade, ele iniciou físico apenas em Sinop, e hoje nós temos um representante que atua em Tangará, em Cuiabá e no Rio de Janeiro. Hoje, então, o doutor atua no Mato Grosso e no Rio de Janeiro? Ou o doutor atua também em outros estados? Nós atuamos em todo o território nacional. Temos processos ativos atualmente em Santa Catarina, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Paraná e, salvo engano, Mato Grosso do Sul. Então, ou seja, até mesmo com a facilidade que veio agora através da tecnologia, né? Pelo menos um benefício que o Covid trouxe foi essa questão, né? Digital. Da era digital, ou seja, todas as audiências agora são realizadas virtualmente. Então isso facilitou muito que pessoas de outros estados possam contratar advogados do país inteiro, onde eles melhor identificar ali como aquele profissional para defender ali aquela causa que eles possuem. Isso a gente pode considerar como um avanço, né, na advocacia, na parte processual. Isso, e alguns tentaram derrubar, né? Muitos tentaram derrubar. Disseram que teria que ser audiência presencial, enfim. Mas ainda bem que isso não prosperou e estamos aí dessa maneira, né? Podendo atuar em todo o território nacional. Até mesmo porque eu digo, se nós tivéssemos que viajar para cada estado a qual nós atuamos, não seria viável nem para o contratante. Agora, dessa maneira, com a tecnologia, nós podemos fazer o mesmo valor que seria um serviço dentro do Mato Grosso para uma pessoa do Mato Grosso do Sul, do Paraná, de São Paulo e por aí vai. Verdade. Doutor, o doutor é conhecido também como advogado ostentação, certo? De Sinop. E outro receio que, pelo menos eu acho que é só eu que tenho, né? Quando a gente sai da faculdade, assim, é esse receio de não ter que fazer propaganda, não pode, né, fazer propaganda, você como advogado e tudo mais. Como que o senhor lida com isso, com essa, com a exposição e ao mesmo tempo se limitando ali para não... Já que o doutor até mencionou que já sofreu uma punição por isso também, né? Inveja. Vamos lá. A classe unida. Os invejosos choram. É bem assim, vamos lá. Só para vocês verem, vocês, né, bacharéis, vocês conseguem definir para mim o que é ostentação? Não, é bem amplo. É bem amplo, exato. Não é algo objetivo. Então, citamos aqui, né, vamos citar aqui um outro advogado, doutor Auri Lopes. O meu carro, que foi fruto, né, dessas representações, porque eram fotos que eu tirava lá do meu veículo, o meu veículo, para o Auri Lopes, acho que não paga nem o pneu do carro dele. Então, é ostentação? Não é. Ou seja, para quem só tem um chinelo, um Celta é ostentação. Para quem tem uma Lamborghini, um avião é ostentação. Então, ou seja, não é algo objetivo. Eu vejo, na verdade, como o Brasil
a advocacia, no Brasil, ela não consegue avançar dessa maneira. Mandaram para mim esses tempos um vídeo de uma colega advogada dizendo, né, que estava passando fome, que não estava conseguindo sobreviver através da profissão. Me recordo desse vídeo. Se recorda, ele viralizou bastante. Sim. E aí que está o detalhe, eu acredito que isso fere muito mais a advocacia em si do que um advogado demonstrar que é bem sucedido. Vale destacar que muitas das fotos que os colegas representaram eram antes até do provimento de 2021. As fotos eram de 2019, 20, enfim. Eu entendo isso como inconstitucional, porque uma vez que o fato de eu ser advogado me limitar ao que eu posso postar dentro de uma rede pessoal, de uma rede social que é minha, pessoal, ou seja, eu não estou divulgando, não estou mandando para ninguém. Quem quiser entrar na minha rede social, que entre. Segundo passo, não existe nenhuma foto minha que eu turbinei, que eu patrocinei, ou seja, que eu ampliei para que pessoas além dos meus seguidores pudessem ver. Então, eu entendo isso, infelizmente, como um fato mesmo, inveja. Isso aí fica claro. Eu não digo que essa inveja vem dos julgadores do TED. Vem de quem iniciou uma representação como essa. E isso aí eu até mencionei, inclusive em outro podcast que eu fui. Eu cheguei a ter uma época que a minha visibilidade ela estava muito alta e eu possuía visitas diárias no meu perfil do Instagram, cerca de 600, 700 mil pessoas por dia. Por dia? Caramba! Mas é também decorrência dos casos, porque o doutor trata de alguns casos polêmicos também, bastante, né, doutor? Bastante. Então as pessoas às vezes até visitam para tentar saber sobre o... Nem todos seguem, mas visitam, até mesmo em razão, né, do noticiário, questão também do que aconteceu do tiro, que acredito que a gente vai falar até mais para frente. Mas daí, só para concluir o raciocínio, eu nunca utilizei minha rede social para falar mal de um colega. Eu nunca perdi meu tempo para representar um colega. Então, ou seja, se esses colegas que perdem tempo representando, fazendo uma representação que não é algo tranquilo, é algo que leva tempo. Se esses colegas perdessem esse tempo que eles levam fazendo representação contra outros colegas, se eles utilizassem esse tempo para estudar, se profissionalizar, eles estariam num carro melhor do que apenas olhando e tentando tirar daquele colega. Uma frase muito importante que Nelson Innes sempre diz, até eu gravei isso quando eu vi um vídeo dele, é que o invejoso, ele não quer ter o que você tem, ele quer que você não tenha. Então é isso que acontece, uma representação por ostentação, é isso que ele vai fazer, não vai dar um carro para ele apenas vai prejudicar que você compre outro. Então, eu não vejo nenhum benefício nesse provimento. Eu me recordo até de ter visto uma fala do doutor na rede social, de que essas fotos, né, por exemplo, do carro do doutor, não é ostentação, é o doutor postar aquilo que o doutor adquiriu, conquistou com dinheiro do próprio trabalho. Né? Então, por isso que, assim, dizer, por exemplo, que o doutor está ostentando, né, seria algo muito amplo, porque o senhor nada está fazendo além. Posta o dia a dia, né? Exatamente. Isso é a vida, nada mais é do que a tua rotina, ela é a tua vida. E você até levantou um outro ponto importante, me fugiu agora, mas me recordei, que toda essa discussão, infelizmente, não é levada para que os próprios conselheiros da OAB analisassem, porque muita coisa deve ser revista. Por exemplo, outras coisas que eles exigiram que eu apagasse do meu Instagram. Matérias jornalísticas que são públicas e notórias de casos de grande relevância que, de fato, ali obteve um sucesso. Uma absolvição que ninguém esperava, um caso de grande repercussão que teve uma pena mínima, enfim, eles também fizeram essa exigência. Eles não, né? Quem representou solicitou. Sim. E o que acontece? Eu fui acusado de uma situação, certo, que ainda corre na justiça, e mesmo assim a promotoria, né, ou o judiciário, não sei qual dos dois, já que o processo está em segredo de justiça, apenas eu e os dois teriam acesso, publicaram, e aí a OAB nada fez contra os colegas advogados que divulgaram
a matéria. Então, ou seja, parece que o sucesso incomoda, infelizmente. Desculpa, de forma a ocultar pode mostrar os casos que forem mais simples, mas aqueles que realmente você teve um sucesso, destaque ali, você não pode mostrar. Ou então, se tiver uma matéria te denegrindo, os outros colegas podem postar. Ou traduzindo, toda matéria que tenha repercussão muito grande, não poste. Se tiver sucesso, você não pode postar. Agora, se for uma matéria denegrindo, outros colegas irão postar e nada irá acontecer com esses colegas. Em outras palavras, é isso que acontece. Sim. Doutor, o doutor tem ideia hoje que o doutor serve de inspiração para muitos jovens, né? Que estão também saindo tanto a maioria do curso de Direito, claro, mas também em outras áreas, né? A conquistar as coisas, trabalhar, conquistar as coisas. O doutor, lá no início da carreira, sofreu algumas perseguições, certo? E qual que foi o momento, assim, que o doutor falou assim, não, agora eu virei a chave aqui da minha carreira, agora eu tô tendo notoriedade e agora eu mudei a chave. Sim. Qual que foi esse momento, se o senhor percebeu quando virou, assim, esse momento da vida? Na verdade, eu recebo algumas mensagens e isso me deixa muito feliz, principalmente quando a mensagem positiva, né? Positiva, com esse teor de inspiração para as pessoas, jovens acadêmicos, porque eu entendo que eu seja e eu quero ser uma figura que apoia a jovem advocacia, até mesmo em razão dessas perseguições que eu sofri quando estava iniciando, e bem como sofro até hoje, não há que se falar. Só que isso se deve muito também por um diferencial, que eu sempre digo que o advogado criminalista tem que ter, a coragem. Existem muitas ilegalidades que ocorrem, principalmente na vida do criminalista, quando está dentro de uma delegacia de polícia, que muitos se calam. Eu me recusei a me calar, sofri muito com isso, sofro até hoje as consequências disso, mas não me arrependo, bem como até hoje não me calo. E, querendo ou não, eu vejo que muitas pessoas se sentem impossibilitadas de fazer, de certa forma, justiça contra aqueles que não cortam a própria carne. E eu acredito que é nisso que eles se inspiram ali em mim. E eu fico muito feliz. Eu ainda entendo que eu não virei a chave. Digo para vocês, vou entender que eu virei a chave se um dia eu conquistar o que a gente está conversando aqui. O avião. Aí eu vou falar, virei a chave. Aí vem, doutor, mas já vem. Enquanto isso, que nem diz, né? 90% expiração para depois alcançar. Mas esse é o diferencial, né, do doutor, é o não se calar diante das atrocidades, né, e dessas injustiças que muitas das vezes os advogados eles sofrem no dia a dia na advocacia, e a gente sabe que isso acontece muito no dia a dia. Inclusive o doutor teve um movimento, né, da polícia expondo uma faixa. Polícia judiciária. Conta para nós como que foi essa situação aí. É engraçado que vocês perceberam uma coisa, não querendo julgar nenhum colegas, enfim, mas quantos colegas, até mesmo de Sinop, não foram acusados de crimes terríveis? E eu nunca vi a polícia se movimentar para expor faixa. Inclusive, membros de algum cargo dentro de alguma comissão da própria ordem, eu nunca vi qualquer policial fazer movimento para expor indignação. Contrapartida, fizeram esse movimento contra mim, só que aí que está o detalhe, o que eles não esperavam é que a TV daria um direito de resposta. E nesse direito de resposta, eu coloquei algumas questões que ocorrem dentro da delegacia. E que, infelizmente, muitos desses casos, eles são corroborados pela promotoria que deveria ser corregedora da Polícia Civil. Então, até hoje, existe uma câmara dentro da Delegacia Civil que, se você buscar, alguns, cito, não são todos, alguns delegados nunca estão presentes, alguns escrivães nunca estão presentes, alguns policiais não estão presentes, além de outras situações que ocorrem. Então, infelizmente, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária Civil, ela vem perdendo força do apoio, ela vem perdendo o apoio da população em razão disso. E
tanto que essa matéria que você informou, ela tá disponível no Facebook até hoje, e tem mais de 1.000 comentários. Desses 1.000 comentários, você pode ler que 980 são positivos à minha pessoa. Então, em razão de tudo isso, eu acredito que esse direito de resposta, que eu não pensei que eles esperavam, né? Não é o que eles esperavam. A repercussão foi positiva, Exatamente. né? Em seu favor. E eu queria até dizer assim, né? Até para os próprios policiais, que não são todos, né? Infelizmente, não tem como generalizar ou não generalizar, mas vou dizer aí, já que a gente tocou Polícia Judiciária de Sinop, estão vindo novos policiais desses concursos que aparentemente são policiais dedicados e honrados com o que prometeram. Sinop mesmo recebeu alguns escrivães que merecem também aplauso, certo? Eu, já que critico tanto, eu vou fazer um breve elogio aqui do plantão 3. Marcelo, que é do novo grupo, não conheço, não tenho amizade, mas é um profissional que vem demonstrando ser dedicado e vem respeitando os direitos de cada preso que é ouvido por ele, bem como vem demonstrando ali seriedade, com o horário, tudo. Jefferson e Cristiane. Só vou citar o primeiro nome assim, só para Alô, dizer. Marcelo, Cristiano e Jefferson. Cristiane. São profissionais que merecem os elogios. Aproveitem, gente. Não, mas são profissionais que eu me sinto mal quando eu faço uma crítica, que eu tenho que mencionar a Polícia Judiciária Civil e lembrar que eles são um desses policiais que trabalham lá, porque eles não merecem as críticas. Quando fazem a diferença. Eles fazem a diferença. São profissionais que respeitam a prerrogativa do advogado, enfim. E isso, infelizmente, não é colhido por todos. Em contrapartida, tem um colega que é um escrivão ad hoc lá, que, por exemplo, não respeita a prerrogativa do advogado. Ele vai escrever, por exemplo, calça jeans, ele escreve DINS, eu já tive que ver isso numa oitiva por ele. Então, é um descaso muito grande com a própria sociedade. Enfim, o que é que nós podemos falar, né? É que se tivesse, de fato, uma corregedoria ativa, uma promotoria que fosse corregedora ativa ali dentro da Delegacia Judiciária Civil, pelo menos dentro de Sinop, que é onde eu laboro, eu acredito que a sociedade estaria muito bem amparada. E nessa situação toda, o doutor teve apoio também dos colegas de profissão? Vamos tocar agora também, né? Como que é o apoio dos colegas de classe? Ou pelo menos o apoio não, mas a manifestação da OAB quanto a isso. Quanto a isso. Vamos, nos dois sentidos, tanto da OAB quanto dos colegas de classe. Eu vou te falar um negócio. Hoje, grande público do meu Instagram, inclusive, são advogados. E eu venho recebendo muito apoio e sou muito abraçado por advogados, principalmente de São Paulo, de Minas Gerais, de outros estados. E, infelizmente, aqui da cidade, ou então até mesmo de algumas cidades próximas, né, vemos que parece que eles veem ali como concorrente, não como colegas. E isso que dificulta. Ou seja, essa inflação que vem correndo dentro da profissão, está muito inflacionado a advocacia, isso... Afinal, são quase 2 mil, né? 2 milhões, né? De advogados no Brasil. E aí que está o detalhe, uma estatística, você trouxe até uma estatística interessante para discutirmos. Sabia que só em São Paulo existe mais faculdade de Direito do que nos Estados Unidos inteiro? Isso eu não sabia. E sabia que no Brasil existe mais faculdade de Direito que o resto do mundo inteiro? Caramba. Então, o Brasil é o país que mais tem bacharéis e advogados e faculdade de Direito. Então, é uma profissão que, querendo ou não, isso acaba trazendo... acaba tirando um pouco o prestígio da profissão. Acaba banalizando, né? O curso exatamente. Acaba ficando... E aí os colegas começam a guerrear entre si, como se precisasse ali de uma guerra da carne. Muitas vezes não procuram se unir. Então, como eu disse, quando sai matéria negativa de algum advogado, os próprios advogados os primeiros que são os primeiros a postar para todo mundo e a viralizar de maneira a denegrir o colega. Sim, infelizmente. Conta pra nós qual que é a história da tatuagem
Eu tô doida pra perguntar essa história faz hora. Como que é a história dessa tatuagem? Entendo. Ainda. Vocês querem fazer uma ao vivo agora? Isso é tudo, cara. Não, a gente acredita que a gente ganha também depois. Fora. Dessa maneira não, tem que ser na raça. Vamos lá. A história da tatuagem, ela começou antes da advocacia. Eu jogava bola, só que nunca fui o profissional, né? Futebol amadorzinho, até mesmo do time de Sinop no máximo. Né? Era hobby ou era porque achava que ia virar um Ronaldo? Não, achava que eu tô quase conseguindo no peso, mas digamos assim, que toda criança acha que joga bem, né? E vira adolescente com aquele complexo, aí até você ver que a vida não é aquilo lá, você acredita que você ainda pode ter algum futuro. Esperança é a última que morre. Eu fiz 3 peneirões e eu tinha um problema, que eu jogava bem, mas na hora do peneirão, eu tinha um problema pipoquite agudo. Eu pipocava na hora, eu ficava com medo, jogava nada. E só que no futebol amador em si, e como, né, eu jogava um pouquinho, mais ou menos, e eu não sei explicar como é que isso iniciou, mas acabou que uma menina na época, né, quando eu jogava bola, fez uma tatuagem, aí depois eu comecei a namorar uma menina que tinha sido da outra que fez a outra, e por aí foi. E aí nisso, teve umas 6 menininhas. Agora a torcida do Flamengo tem tatuagem. Sabe como que viralizou essa situação da tatuagem de novo? Foi um colega de vocês de podcast, o QuililaCast, lá de Cuiabá. Ele pegou e perguntou isso no podcast. E eu falei pra ele, não, quando eu jogava bola era assim, assim, assado. E aí depois que teve esse podcast, uma menina no Mato Grosso do Sul fez um vídeo tatuando. Eu acho que eu vi essa. Aí, beleza. Aí depois dela veio mais uma. Aí um dia eu tava comendo lá em Sinop, a menina que trabalhava lá, a garçonete, veio e me mostrou. Mas você nem sabia, ficava sabendo depois? Tem 3 meninos que eu nunca vi na vida que tem tatuagem. Eu nunca vi elas. Que viagem, né? Eu acho que ficou uma mídia boa. Mas depois não saiu uma conversa de que o doutor que tinha pago para poder fazer essas tatuagens para poder fazer marketing, não sei o quê. Pode procurar Pix. Mas se pagou em moeda corrente? Em cheque. Cheque é fácil de pagar. Dinheiro. Não fica. Pode buscar do banco, não tem essa, como. Até mesmo que se fosse para pagar assim a tatuagem, eu teria aproveitar de outras maneiras. Nada do que vocês estão pensando, mas. Tá. Recentemente, uma outra coisa que tá. Se fosse no Twitter, né? Eu não sou muito acompanhante. Os tópicos do dia. Eu não sou de acompanhar hashtag de Twitter, não, que eu não tenho nem Twitter. Mas outra coisa que tá nos assuntos bombando é o quarto do doutor. É o 50 tons de cinza. É o 50 tons de cinza. Doutor, vamos lá. Esse eu paguei pra fazer. Deixa eu ser sincera com esse quarto do doutor. Eu, como seguidora do doutor, a primeira vez que eu vi esse quarto, isso não é recentemente não, tá? Isso é quando lá... Isso é lá em meados de quando eu vi a primeira vez esse quarto. Eu pensei o seguinte, eu falei assim... Eita, mas esse doutor é doido. Eu falei assim, ele vai pro motel e fica postando que ele tá no motel. Por isso mesmo. Eu falei, meu Deus, ele não tá batendo bem das ideias, não. Pois eu custei a entender que era o quarto do doutor. Por isso mesmo que eu tive que postar que era o quarto, né? Porque tinha gente achando isso mesmo. Pois eu falei assim, meu Deus. Eu falei, nossa, pois ele vai pro motel e fica lá filmando. Mas é bonito o quarto? Parece um motel. É decorado, digamos. É decorado. Assim, é relaxante, né? Se a gente pensar em conforto, é um quarto que a gente relaxaria quando chegasse do trabalho, né? Tem lá sua banheira, né? Tem aquela vibe do sonzinho, uma cama grande, né? Liga a luz. Bate palma, né? Mas a luz acende. Agora você pensa um negócio. Você chega em casa, aí você pensa, mano... O que pode vir amanhã? Polícia Civil na frente da OAB. Ah, tem uma passagem secreta. Suspensão, outra suspensão. O tiro, que Deus me livre.
Você fala, cara, você precisa de descanso pelo menos, né, no quarto. E aí eu peguei e falei, não, eu quero um quarto temático, né, que daí dá pra descansar todo dia. Aí você foi pensar no tema. Aí você falou, que tema que eu posso ter no meu quarto? Porque na verdade eu pensei, então tem 2 detalhes no quarto que eu não mostrei, que é legal. Um deles é que a banheira, é verdade, eu vou até fazer um outro vídeo daí postando essa parte. Tá vendo, Obrigada, gente? Ele vai ter outro vídeo graças a nós. Na hora que abre a cortina, a banheira ela fica inteiramente com só o vidro tampando entre dentro e fora. Tem esse detalhe. Meu Deus. E fora do quarto? Então, ou seja, Tem a vista. se passar alguém na rua, esse que é o problema. Entendi. Tem esse detalhe. Vida louca. E o outro detalhe é que ele tem alguns, digamos assim, para ficar temático o quarto, né? Ele tem alguns apetrechos que tem pelas paredes que daí eu tive que tirar. Chicote. Chicote Algema. Algema tem que ter também. Tô falando de 50 50 tons de inspiração. 50 Ah, tons de então, no caso, gente, a inspiração do quarto dele foi em motel / 50 tons de cinza. Na verdade, Não, mas é estiloso. É estiloso. Não, se a gente for falar em conforto... Doutor, Poxa. já citando então do quarto aí seguindo, e esse estilo all black que o doutor usa, assim? Foi algum estilista? Isso é seu ouro, mesmo? da onde que veio toda essa inspiração? Bora lá. Os ouros do Dr. Rui. Você vê? Já a cor preta... É bem Peixoto de Azevedo. Então, muito fechadão, né? Então, por isso que eu falei, hoje eu vou ir assim que já fico, né? Claro, igual já todo fica na mundo, vibe. já tô, né? Exatamente. Aí a questão de roupa, eu sempre gostei de roupa preta. Na verdade, eu não gosto de usar outras coisas. Quando eu uso outras coisas assim, é só porque é aquele negócio, né? Tem que variar, senão as pessoas acham que tá até com a mesma roupa. Mas eu tenho até uma curiosidade que eu quero trazer para vocês. O meu guarda-roupa, uma hora também eu vou gravar ele. Eu quando vou em alguma loja e eu vejo que alguma peça caiu bem, eu tento comprar todas aquelas peças daquela cor. Ou seja, todas camisas pretas, todas calças pretas. Então, às vezes até as pessoas devem achar, né? Pô, mas tá sempre com a mesma roupa, não é? Não. É que eu troco, É mas... por opção mesmo. É igual, Da cor. é igual aquela piada, sabe? Não é todo, você vê a beiradinha da cueca toda vez preta. Não, gente, ele troca. Exato. É tudo igual. É tudo igual, mas ele troca. Mas o pessoal também gosta de pegar o meu pé em tudo que eu visto, né? Agora começaram a pegar o meu pé por causa de gola alta. Pô, som de gola alta e tal, mas pô, é o estilo que eu passei a aderir. Então... Mas deu pra ver no último vídeo que o doutor fez do quarto, o guarda-roupa um pouquinho. Dá pra ver que os tons de roupa dele é sempre escuros, ternos, as camisas dele. Doutor, a Tudo gente vê preto. muito pessoal comparando o doutor com umas celebridades aqui. Meu Vamos Deus. ver se Vai é me mesmo sacanear. parecido. Nada. Ah, Para deixa- precisar, doutor. Para, eu não, não você é acho. bonito, Eu pô. particularmente A gente, acho, a gente não conseguiu, vocês de casa, a gente não sabe se vocês estão conseguindo identificar qual que é ele. Não, pra mim fica claro. Não, eu sou mais bonito, esse cara de azul é feio. Agora tem outra aqui, ó. Eu até troquei Opa. o nome. Eu para também tenho escrever certeza que eu aqui foi a tinha primeira vez que eu vi o certeza que era senhor esse de cara camiseta aqui. branca. A primeira vez que a gente vê ele de camiseta branca é nessa foto. Depois da harmonização facial, né? Pode ver que... ó. Ainda bem que tocou no assunto. Quantas ml que o doutor colocou? Faltou o de cada lado? Zoolander, né? E depois Faltou. O Zoolander já me chamaram também. Sabe o que é o Zoolander, né? Não sei. Não? Digita no Google, você vai ver. Zoolander. É Zoolander. Cadê o teclado? Cadê o teclado? Tá aqui embaixo? Onde você vai? Vamos. Eu até achei que ia ter, cara, porque esse aí, quando eu fui numa... Assim? Não, Zoô. Aqui, Ali, já apareceu. Já. Imagens. Esse aqui? Essa aqui não é esse Não. autor. Não, é o autor. Foi um personagem. Você vê aqui. Ah, eu embaixo. acho que eu sei qual que é. Esse dali, ó. Não. Parece não, nadinha. Só a gola, talvez um pouquinho a gola alta, Abre aí, né? menino. Tá. Baixa. Abre aí. Baixa, É. não, baixa, peraí. Baixa, rapidão. Baixa, não. Baixa. Aí. Não, parece não, só a gola mesmo. Aí. Põe ali. Aí, ó. O Aí. cara até veste branco. Que ele tá de preto, doutor. Não tem nem como te defender mais agora, hein? Pode parar. O óculos, ele tem um igualzinho. Por isso mesmo. É apelidado já. Não, Ah, doutor, meu sacanagem. Deus.
Sacanagem. Ai, pelo amor de Pô, Deus. mas melhor que a Luxinha, né? Internet, Fala sério. Não, mas pra mim que aquela que o doutor tá de camiseta branca tá mais bonito. Menos mal. E sobre a harmonização facial, rendeu também essa história aí, hein? Entendeu? O que aconteceu? Um dia você simplesmente acordou e falou assim, vou Não, pior fazer que, uma harmonização. pior que foi bem assim. Tem uma colega, o consultório lá, na verdade, são de colegas, né? Que elas entraram em contato e falaram, ei, você tá fazendo o quê? É domingo. Eu falei, não, tô aqui tal. Se você eu tô Vem aqui na aqui. minha banheira. Vem aqui que a gente quer te mostrar um negócio. Eu falei, beleza. Aí na hora que chegou lá, conversa vai, conversa vem, conversa vai. Falei, tá, Te convenceram. coloca esse trem logo. Aí, isso aqui, qual que é o problema? Que a gente fica com medo de ficar igual o Estênio Garcia, esses caras, o Eduardo Costa. A gente fica com medo, né? Eduardo Costa tirou tudo agora, vocês viram? Mas ainda bem, né? Tava demais. Aí ela colocou lá e isso aqui eu gostei do resultado. Quantos ml que foi? Eu acho que foi 6, foi bastante. Deu uma diferença boa, ficou Nós bom. vamos ter que ir lá, né, amiga? né? A gente Ficou vai bom, lá. ficou Eu bom. já ia pedir depois me passa o contato no Eu final. tenho quase 40 anos, né? Então tem que ter isso aí pra ajudar. 40? Tô louco. Tem 38. Tem 20 só de... 20 não, tem o quê de profissão, doutor? Não, de profissão tem pouco. Profissão eu tenho 8 anos. Só 8? Tem nem 10 anos de profissão. Caramba. Por isso que eu sou um defensor da jovem Não, advocacia, vai porque ser- eu sei os perrengues que passam. Não, vai comprar um avião, certeza que Vou vai. dar. Só tem 8 anos Ai, de profissão. Ó, assim que comprar um avião, por favor, volte aqui, tá? Que a gente... Olha, a fé Gente, tá grande aqui. Agora que vocês já são bacharéis, a gente ainda vai fazer uma sociedade. Ó, vamos deixar registrado aqui, gente, porque a gente gosta de deixar um negócio registrado. O dia que ele comprar um avião, a primeira voltinha com alguém de podcast vai ter que ser com a gente. Né? Com certeza. Então deixa registrado. Ó, aqui, que não tem grande aeroporto de Matupá tá sendo... nosso prefeito tá Bruno tudo Mena quase- tá tá quase lá asfaltando já, ali, tá quase ampliando. Só da conversa que a gente tá Vai. tendo aqui, já é capaz da galera pedir a suspensão lá mais 30 dias, tá? Vai. Não vai contar de visualização, aí vai ganhar mais dinheiro ainda com rede social, aí vai dar pra estampar. Então, Dá pra comprar um avião, pode ser que o doutor não consiga deixar fotos. Tá, então vamos lá, sobre investimentos. O doutor costuma fazer investimentos? Como que o doutor lida com isso, dessa parte mais financeira? vocês tinham perguntado assim, né, o que não poderia falar. Tem algo que eu não posso falar? Ah, então Investimento. tá, pô, Eu vou te corta. falar um negócio. Não, pode deixar isso aqui. Mas não tem muito não. O que eu tenho ali é só... Mas assim, só pra deixar Básico. o pessoal, pra matar a curiosidade, seria o quê? Bitcoin? Não. Ouro, menina, é ouro aqui, ó. As Não, barras de é. ouro Não valem pode nem mais dar que uma dinheiro. dica. Não, mas não tem. É que na verdade existe uma mística muito grande, um mito, né, sobre o advogado de ostentação como se tivesse dinheiro. Mas, Ah, na verdade. Não, então... é tudo emprestado, financiado. Tá bom. por aí vai. Então tá bom. Só que, um ponto que ela tocou que é interessante. Que vocês foram falando, e eu fui automaticamente raciocinando aqui. Antes da situação da prefeita, que eu acredito que também vai tocar no assunto, mas vamos lá. Quando que eu tive a minha primeira grande relevância nas redes sociais? Foram quando a polícia foi lá na OAB e fez aquele escarcel lá, com faixa tudo. Aí as pessoas começaram a Verdade, procurar esse foi o cara. primeiro. Sim. Aí, segundo passo, quando que eu descobri que era capaz de escrever uma obra, quando que eu tive que estudar e me profissionalizar melhor, quando veio a suspensão. E agora também, quando que eu comecei a, digamos, valorizar também o meu trabalho até das redes sociais, foi quando a OAB definiu que eu não poderia usar aquele perfil para divulgar meu trabalho. Então, através de cada dificuldade, foi trazendo um benefício. O doutor ficou com a OAB suspensa quantos dias? 35 dias. 35 Foi dias. pouco tempo. 35 dias. E em 35 dias o doutor escreveu um livro. 460 páginas. Olha só, gente, tá vendo? E... Tava sem nada pra fazer mesmo, né, doutor? Eu não tô podendo advogar, então... Fazer o quê? Só que, graças a Deus, né, foi um livro que eu acredito que ficou bom. Até quando eu lancei ele teve um sucesso enorme de vendas.
foi destaque da matéria da página de Direito News, que é uma das maiores que temos. Legal. Né? Então... Mas até hoje eu tenho observado que ele é um dos best-sellers da Amazon, né? Quantos exemplares foram? Ele é um dos mais vendidos. Da Amazon eu não tinha visto, mas do Central Livros Jurídicos, até pelo menos ele está há 6 meses, que é desde quando eu lancei até hoje, ele está sempre entre os mais vendidos. Quantos exemplares já foram vendidos, doutor? Porque foi bem assim, quando eu estava suspenso, eu também não podia investir em algo que eu não sabia se ia dar certo. Aí nós fizemos uma parceria entre eu, a gráfica, e foi a gráfica, eu não lembro se era... Não lembro qual outra equipe, que era a equipe deles da gráfica lá, não lembro se é distribuidora e fique quieto. Mas nós fizemos uma parceria, tanto que o livro, até hoje, por questão contratual, eu não tenho 100% do lucro dele. Ou seja, eu estou pagando ele de acordo com o contrato, né, que parte dos valores ainda ficam retidos para eles. Mas, da Central Livros Jurídicos, pelo menos durante 6 meses, é o livro mais vendido. Que legal. Mas tudo serve de experiência também, né? E eu acredito que, com certeza, hoje você fala assim, poxa, eu tenho um livro escrito, né? Tipo assim, publicado, deve ser gratificante demais. Não, isso aí é realmente... diferencia, na verdade, você de alguns outros profissionais e também até mesmo o cliente, quando ele chega no seu escritório e verifica que, né, você, poxa, tem uma obra publicada, essa obra é vendida, bem vendida, né, está sempre entre os mais vendidos, que grandes profissionais da área de direito divulgam essa obra. Então, ou seja, isso certamente, né, traz Eu tenho um artigo publicado na Jus Brasil e eu fico me achando. Até Ju, mas tá... Imagina É o começo, amiga, é só o começo. É o começo, é assim que começa. Eu acho que você tá precisando passar por uma dificuldade pra você escrever um livro. Eu tô achando que eu tô precisando de 35 dias. Eu espero não ter que escrever o segundo, então. Deus me livre. Deus me livre. Que seja aí nos domingos, né? Nas folgas de domingos, né? Deus me livre. Doutor, eu não sei se o senhor pode citar os casos que o senhor defende, que são polêmicos aí. Os mais polêmicos. Vamos lá. Os casos assim que eu me recordo que tiveram grande repercussão. O caso da morte da DJ Bibi, que tinha o filho de uma ex-prefeita envolvido. Esse caso ele teve uma imensa repercussão em razão até mesmo da investigação que ocorreu pela Polícia Civil. Recentemente teve uma movimentação nesse processo, né? Que, na verdade, bem assim, o começo dele. A Polícia Civil, ocorreu um acidente, todas as testemunhas que estavam no carro apontavam como se fosse X que estivesse no volante. E, misteriosamente, 15 dias depois, todas essas testemunhas mudaram a versão. Falaram, não, era Y que estava no volante. E a polícia, em 90 dias, concluiu o inquérito com relatório de que Y que estava no volante. E a família da vítima, não satisfeita com essa conclusão, nos contratou. Nós, através de um trabalho investigativo particular, nós conseguimos identificar 3 cheques de R$5.000 cada um para uma dessas testemunhas que alteraram a versão, dizendo que era X e depois era Y. Tivemos a audiência criminal, onde toda vez que íamos debater esse assunto, o juiz, o magistrado, ele não permitia aprofundar as perguntas. A promotora do caso dispensou essa testemunha, que era essencial, porque foi nominal a ela esse cheque que iniciou essa alteração de pessoas. E, enfim, a Justiça Criminal julgou de uma maneira, existiu um recurso por parte da defesa e ainda está correndo agora no tribunal em Cuiabá. Já o processo civil, nós não podemos falar muito, trazer muitas informações, porque é um processo sigiloso, mas informamos que já existiu uma decisão
favorável à família da vítima, de um valor a qual nós entendemos que seja o correto, considerável, né, em razão de uma grande perda como foi essa, e porém eles novamente recorreram também. Então existem os 2 processos em recurso, que está em recurso em Cuiabá. Esse caso é um caso que gerou grande repercussão pelas pessoas envolvidas. Sim. Em seguida nós tivemos o caso do MCJP, que foi em Sinop, teve aquela discussão com os contratantes, e a época foi trazido... Isso é o que eu encontrei na internet sobre... A Alexa aí tá... Alexa tá on. A época, esse caso foi bem relatado no programa do Siqueira Júnior, que era um programa de alta relevância nacional e também, né, com grande audiência. Posteriormente, tivemos alguns casos locais que também, né, foram de grande repercussão, e o maior deles, né, eu acredito pelo menos recente, não dizer que não seria o caso do infeliz episódio da chacina que ocorreu em Sinop. Sim. Esse também foi um caso muito marcante, e nós tivemos que, até mesmo para preservar a integridade física e fazer a entrega em segurança do acusado, nós precisamos acionar ali aquele momento a imprensa local para que pudesse fazer aquela transmissão ao vivo. Eu acredito que isso ainda fez repercutir ainda mais esse caso. Sim. Que também se tornou um caso, esse não a nível nacional, mas mundial. Pessoas do Sim. mundo inteiro, isso foi relatado no mundo inteiro, esse infeliz episódio. E esse caso repercutiu até mesmo pelo fato do doutor ter pego esse caso, né? Como que foi isso daí pro doutor? A época foi difícil, né? Vinham pessoas ofender pelas redes sociais, vinham Sim. muitas pessoas criticar, ameaças, enfim. Porém, com o tempo, nós conseguimos fazer com que essas pessoas entendessem que ali nós estamos defendendo o direito daquela pessoa Sim. e não o crime que ela cometeu. E muitas dessas pessoas que me ofendiam até pelas redes sociais passaram a admirar o meu trabalho quando conheceu e quando pôde entender que é necessário um advogado também, para que até mesmo para que esse acusado possa ser condenado, é necessário um advogado, porque senão o processo é nulo. Vocês, como bacharéis, para que ele tenha um processo, né, devidamente legal. Ampla defesa, contraditória, exato. E a defesa jamais, né, vai ser maluca de pedir inocência e absolvição, porque está registrado, enfim. Porém, o trabalho da defesa é lutar para que haja uma pena justa, certo? O que é justa? Não é justa para aquela pessoa que fica indignada à justiça, dentro de uma dosimetria ali que o juiz vai definir após os 7 jurados optar, né, possivelmente pela condenação do réu. Perfeito. Joia, doutor. Outra questão, acho que foi o ano passado, né? Tá fazendo um ano agora, amanhã, faz um ano. Hoje, né? Dia 23. 23 achei que era hoje. Do atentado que o senhor sofreu dentro do próprio escritório, né? Como que o senhor, depois desse atentado que o senhor sofreu, né, foi também vastamente difundido e divulgado, se o doutor mudou sua forma de vida, se a relação ao quarto, não, eu vou viver da melhor forma, né, porque a vida é hoje. Sim. E também em relação à sua segurança, se o doutor mudou a forma de operar em relação à sua segurança mesmo. E se esse atentado ele teve algo relacionado, às vezes, a alguma atuação do doutor relacionado a algum caso, alguma coisa? Sim. Tá, essa questão, eu vou começar Claro. Eu vou iniciar pelo fim. Em relação a ter a ver com algum caso, a polícia já descartou isso, tá? Não tem a ver, não eram clientes, não eram conhecidos de nenhum cliente meu.
E a polícia segue uma linha investigativa que, né, eu não posso também passar informações porque é sigiloso. Um dos elementos foi preso, o outro ainda não foi encontrado, então, em razão disso, eu não posso, né, trazer maiores informações. Porém, quanto à sua pergunta, me fugiu? Em relação à sua segurança. Ah, sim. Não, meu modo de vida eu alterei ele completamente. Eu, né, não, até mesmo a maneira qual eu tenho no escritório, isso me fez tomar outras medidas, a procurar reforçar minha própria segurança, até mesmo com meios que a justiça possa me fornecer. Então, ou seja, nossa maior proteção sempre é só é Deus. E confio muito nele e acredito que ali, inclusive, foi uma demonstração própria do Espírito Santo ali no corpo do meu pai, para poder se livrar daquele atentado. Uma pessoa com submetralhadora lutando com um idoso de 70 anos, meu pai conseguiu né, vencer essa luta para ele sair correndo. Depois eu levando um tiro no peito, indo pra cima do cara. Ainda correndo. As imagens são dele. chocantes mesmo ali de ver o doutor lutando, né, contra... O meu pai até achou que eu não tinha sido atingido, porque eu chegou a correr atrás dele. Não dá para perceber mesmo. E ele é armado, ainda corre. Então, ou seja, ali não é eu, que eu não tenho habilidade técnica em luta, ali é Deus. Deus que, né... É algo que com certeza ali no momento a gente... É ação versus reação, né? É algo que a gente não... Só reage. Exato. Deus ali me deu uma nova oportunidade. E aí, é lógico, a gente melhora a nossa segurança dentro da possibilidade, né? Sim. Mas a maior segurança que nós temos é Deus, não tem... Quando o doutor fala sobre a melhora dessa segurança nas possibilidades, o doutor entrou com porte de arma, como que foi? Dentro dos meios que a justiça pode. Eu acho que isso é meio que um sim. Será? Não necessariamente assim. O doutor falou sobre a questão do Espírito Santo, né? E eu percebi que o doutor tem um anel, não sei se a Graça reparou, que é o Salmo 91. Jesus e Deus, fé, pai e mãe. Então, de fato. Sou uma pessoa muito religiosa. E eu depois, apresentei, só até para concluir, que é a questão do quarto, só para não perder. Eu postei o vídeo do quarto, né? Que eu durmo, mas eu tenho um quarto de oração, um quarto religioso, eu vou publicar também logo. Porque eu achei que era a mesma coisa que o doutor ia falar. Só uma pergunta antes. Sim. Se depois do atentado, a sua fé se renovou ainda mais, você se sente mais próximo de Deus hoje, depois do atentado? Com certeza. Como eu disse antes, né, as dificuldades nos fazem evoluir. Então, da mesma maneira que a dificuldade da suspensão me fez evoluir escrevendo livro, da mesma maneira que a dificuldade do tiro ali, né, a luta pela vida faz você valorizar a sua vida. Isso aí eu conversei com a minha sócia, converso com amigos e amigas, que hoje em dia eu também valorizo mais o que eu posso viver. O que eu penso? Às vezes a gente deixa de usar alguma coisa que a gente quer, né? Passar um perfume com medo dele acabar, tudo, deixa para amanhã, exato. E você não sabe até quando você vai poder usufruir daquilo. E, enfim, hoje eu tento aproveitar mais as coisas, assim, digamos, e valorizar mais as pessoas, amar mais as pessoas. Meu pai mesmo, não tem um dia que eu não saio de casa sem dar um forte abraço nele, um beijo ali, que é a pessoa que eu mais amo na vida. E agradeço a Deus todo dia por poder estar seguindo, fazendo isso todo dia. Então eu oro antes de dormir, eu oro na hora que eu acordo, eu frequento a missa semanalmente. Então eu considero que eu sou uma pessoa religiosa. Tenho defeitos, logicamente, como todos, porém eu tento, né, dentro da minha possibilidade, ser uma pessoa melhor. Essa questão de fé, né, como a Graciele ela perguntou, seria até uma das perguntas que eu faria, né, que dá para perceber pelo perfil do doutor, né, de rede social, que de janeiro para cá, eu não sei se o doutor já era assíduo
né? Mas dá para ver que o doutor tá um pouco mais, né? Parece que demonstra um pouco mais essa questão de estar sempre na missa, né? Tá sempre postando essa questão de igreja. Então, seria uma das minhas perguntas, se isso o doutor já respondeu, né? Que mudou, mas se já era ou se mudou mesmo realmente desse ano para cá? Já era, mas né, logicamente a gente passa a valorizar mais, né, a vida e agradecer mais a Deus depois que passa a dificuldade. Eu, né, espero que jamais passe por outra dificuldade, né, que eu aprenda de outra maneira que não seja essa que foi a mais árdua. Mas de fato ali você, quando passa essa situação, você entende ali, né, um pouco ali o sentido ali, né, da vida ali de fato, você entende o que verdadeiramente importa. Eu até, a maneira, que nem você diz antes, da minha atuação, eu alterei muito. Hoje em dia eu, por exemplo, se eu vejo que é algum trabalho que vai me trazer retorno financeiro, mas não vai me trazer paz, eu já recuso, eu não... Então, tudo isso eu analiso agora antes de, até mesmo no trabalho, antes de pegar uma causa, antes de aceitar defender alguma situação que eu não me sinta confortável. Mudou totalmente tanto a vida profissional quanto a vida pessoal. Sim. Em relação, doutor, a alguns casos que nós estamos percebendo no estado de prisão de advogados que advogam para associações criminosas, né? Então, justamente sobre isso, qual que é a linha tênue que o doutor acha, né? Que o advogado, ele não se envolveria nos problemas ali do seu cliente, né? Que ele ficaria blindado ali dos problemas. Como que o senhor lida com isso? De uma forma que fique neutra. Neutra em relação... Se é que é possível ficar neutra. Eu estou perguntando porque eu também não sei se existe essa possibilidade, né? Eu vou iniciar por essa questão dos advogados. Nessa questão em particular, eu não vou poder falar porque eu não tive acesso ao relatório, é um processo, né, que também corre em segredo de justiça, então eu não tive acesso, eu não posso, né, falar muito sobre ele. O que eu posso deixar na minha torcida é que os colegas consigam comprovar a inocência deles. Porém, qual que é a questão ali? O advogado, ele não tem obrigação com a verdade do seu cliente. Ou seja, o réu, ele não é obrigado a falar a verdade, começa por aí. O advogado não é obrigado a contar para ninguém os segredos que o seu cliente, né, revela a ele, exato, nem para o judiciário, nem para ninguém. Isso aí pode até, inclusive, recair um crime contra o advogado. Isso é um relacionamento entre advogado e cliente. Exato. Porém, qual que é a questão? Que, pelo que eu li nas matérias, estavam ocorrendo, mas é algo, né, que eu não posso adentrar a fundo. A partir da hora, digamos assim, dessa defesa ultrapassar a linha entre defensor e cliente, né? Então, o que eu posso te falar assim? Pelo que eu vi nas matérias, eles acusam de emprestar conta, tudo, só que eu não vi isso, né? Eu não li o relatório, eu não vi o que não tem propriedade. Exato. Eu não acredito que isso tenha ocorrido, sinceramente. Até mesmo, né? Mas, né, teríamos que esperar pelo menos o processo sair de segredo de justiça para que nós possamos verificar, avaliar. Só que eu acredito que os advogados não tenham, né, praticado a maneira que estão demonstrando nos jornais. Entendi. Certo. O senhor acredita na idoneidade, então, dos companheiros de profissão? Eu acredito. Tem que acreditar, né? Não, mas, de fato, ali, às vezes, nós vemos muitas pessoas serem falsamente acusadas e tendo suas reputações assassinadas, né? Eu, pelo menos, até transitar em julgado, ou então até eu ter acesso ao relatório, eu prefiro acreditar até mesmo porque são pessoas que, pelo que eu vi trabalhando, né, não demonstravam ter essas atitudes. Então, dessa maneira, eu acredito que existe muita procura de pelo em ovo ali também para tentar enquadrar esses profissionais de organização criminosa. Bem como também cansei de ver
diversas pessoas que são taxados pela polícia como participante integrante, né, de organização criminosa, que não são. Às vezes, né, por mais que tenha um erro ali, o outro não chega, né, a integrar a facção. Então, é algo que eu me sinto até um pouco assim, né, de falar meio desconfortável em razão de eu não poder, né, discorrer melhor sobre o assunto por falta de conhecimento do conteúdo que ele traz. Não, mas respondido. Doutor, de todas essas... de todos os casos que o doutor atuou, tem algum que tenha marcado o doutor? Assim, de falar de todos os casos que eu atuei, esse foi um que me marcou. Olha, não só os polêmicos, de todos. Teve um cível. Olha só, um cível. De todos os criminais que ele atuou, teve um cível que marcou ele. Foi que me marcou e porque tinha uma pessoa da minha família envolvida, meu pai. E ele não conseguiu ali o resultado pretendido com o escritório que ele estava. E eu, sem ter o conhecimento, tive que, naquele momento, me adaptar à área e conseguir trazer para ele o resultado que ele esperava. Então, foi algo que marcou bastante, porque trouxe o melhor pagamento do mundo, o sorriso do meu velhinho. Oh, meu Deus. Então, bacana. O que mais marcou? Nós estamos partindo para o final já, doutor. E aí, eu gostaria que o doutor deixasse uma mensagem ou uma palavra de motivação para os novos advogados que estão entrando agora no mercado, com base no seu livro, claro. Então, o meu livro ele é inteiramente técnico para a área penal. Os jovens advogados que quiserem adquirir podem entrar em contato comigo, preço promocional. Ele certamente vai ajudar muito, porque ele traz uma linguagem jovial, ele traz ali um resumo do pacote de crime, enfim, de uma maneira que ela é uma linguagem simplificada. Os jovens advogados, eu diria isso, né? Coragem, fazer como eu fiz, ir para cima, não ter medo de represália, as batalhas irão vir, as lutas, as representações, você terá noites mal dormidas, terá muitas dificuldades, mas no final o sucesso certamente é certo para esses que trabalham com seriedade e coragem. E para quem está pensando em entrar para a faculdade de Direito, não saia dela. Vai para outro curso. Vai para outro curso que está a mensagem motivacional. Você que está no primeiro semestre, cai fora. Aproveita, vai para outro curso. Temos bastante. Odontologia está dando muito dinheiro. Medicina. Negócio de lente de contato. Uma lente de contato que você pegar de um cliente vai te dar muito mais honorários do que 3 bandidos. Ai, meu Deus, por essa ninguém esperava. Valeu, doutor. Nós agradecemos imensamente sua presença aqui. Tá? Estamos muito felizes mesmo de ter vindo. Obrigado. E a gente espera que retorne, né, brevemente. Só para terminar, o senhor poderia reproduzir aquele meme, assim, que todo mundo... Sabe aquela figurinha que volta e meia, quando a gente conversa, a gente sempre manda? Essa figura tá em São Paulo já, o pessoal me mandando essa figura. E essa figura foi justamente do noticiário de quando eu fui dar a resposta para os policiais que fizeram. Você vê como eles me ajudaram indiretamente? Aí, ó. Lógico. Essa figurinha aí, ó, virou um sucesso. Aí, e sabia que tem um amigo nosso que ele faz igualzinho, doutor? Sério, cara? Eu quero o Davis, um abraço, meu amigo. Achei que era um deles, ele já ia falar, faz aí pra gente ver. Inclusive, doutor, citou uma amiga nossa aqui no início, da Cristiane. A Cristiane. Ela foi Beijo, com a gente Cris, também. Ah, é? Então, ainda bem que foi elogiando. Graças a Deus. Ainda bem que foi elogiando. Mas realmente ela faz a diferença lá. E eu agradeço, né, o convite, fico feliz. Foi um bate-papo bacana. Espero poder vir em outra oportunidade.
discorremos outros assuntos. Conhecer com mais tempo os lagos de Matupá, viu, gente? Ele já deu uma voltinha nos 5 lagos, ele amou. Gostei da cidade, gostei. Deixa eu só chamar aqui o outro Marcos Vinícius. Marcos Vinícius também, só para dar um tchauzinho pro pessoal, que ele nunca aparece. Os dois de preto. Ele também ama preto. Marcos Vinícius. Eu sou bem inscrito. Aqui ele tá concorrente, pô. A gente quer apresentar... A gente gostaria de apresentar o nosso parceiro também aqui do Podleges, que é o Marcos. Ele não aparece aqui na câmera, só que é ele quem faz acontecer o programa, né? Ele quem fica por trás da câmera aqui, fazendo acontecer tudo que vocês veem aqui. Então, a gente quer agradecer, apresentar ele para vocês e dizer nosso muito obrigado. Isso. Valeu, galera. E dizer que é Marcos Vinícius, só muda que um é Borges e o outro é Castro. Valeu, turma. Obrigada, doutor. Obrigada, Até gente. mais. Tchau.